Vamos lá, bom dia. Vamos retomar aqui os exercícios de direito administrativo, atos administrativos, direito administrativo começando do zero. Vamos fazer aqui mais uma bateria de questões, começando aqui com a questão 31, Sebastião, Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins, analista judiciário, área judiciária 2017. Vamos lá. Contextualização da questão. Após a conclusão de processo administrativo disciplinar contra servidor público federal, a autoridade pública que tem atribuições legais para editar ato punitivo suspendeu o servidor por 120 dias. Nessa situação hipotética, o ato de suspensão por 120 dias é nulo por vício de... Vamos lá, deixa eu só botar aqui a ferramenta de marcação, só grifar aqui algumas questões importantes. Vamos lá. O que ele está falando? A primeira coisa aqui, um concurso, deixa eu botar aqui, aqui. Concurso federal, né? Então é servidor público federal, então ele cobra o servidor federal. Falou em servidor público federal, tem que lembrar a lei 8.112, né? Então todas as regras que se aplicam ao servidor público federal, no que diz respeito à suspensão, demissão, processo administrativo e disciplinar, lei 8.112. Ele fala o seguinte, ó, a autoridade pública que tem atribuições legais para editar o ato punitivo, ou seja, a pessoa tem autoridade ao ato punitivo, então não pode ser nulo de competência, porque ele tem a competência, certo? Suspender o servidor por 120 dias, após conclusão de processo administrativo disciplinar. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, em tese, teve processo administrativo disciplinar, correto, né? Não falou nada de nenhuma ilegalidade, teve contra o servidor e a pessoa tem atribuição para suspender. Então, forma, finalidade, não tem problema, porque ele está falando que teve um processo. Para suspender um servidor, você tem que ter um processo administrativo. Finalidade, ele não colocou aqui, mas está na lei, né? Sobre o motivo, e poderia ter botado alguma coisa aqui, só sobra o objeto, né? Qual o problema aqui dessa questão? 120 dias. Aqui que está a problemática da questão. Nessa situação hipotética, o ato de suspensão do servidor público por 120 dias é nulo, por vício de... Tá falando qual vício? Por quê? Qual o problema? Na Lei 8.112, o máximo que você pode suspender o servidor é 90 dias. Então, você não pode suspender ele por mais de 120 dias. Então, você tem, né, a competência está ok, a pessoa está dizendo que ele é competente. Teve a forma correta, um processo administrativo disciplinar? Ok, teve, está dizendo que teve. Não vamos entrar aqui no mérito da finalidade, porque já é a própria Lei 8.112, a finalidade está prevista em lei. Então, só sobra para a gente o motivo e o objeto. O motivo ele não deu nada a entender. Então, na verdade, tem um vício aí de objeto. O objeto, né, do próprio ato administrativo, ele está viciado. Você não pode suspender a pessoa por mais de 90 dias. O máximo que você suspende é 90. Não sei se vocês conseguem entender. É que, na verdade, a gente teria que pegar aqui essa questão e transpor, para não ser que vocês lembrem que a gente fez uma aula e que numa das aulas a gente mostrou um exemplo de como é que é um ato completo. O que é a forma, o que é a competência. Então, a gente viu lá uma pessoa que teve, né, uma criança que teve, né, um parto. A gente viu como é que fazia um ato administrativo desse todo. Quem é competente? É o secretário de Recursos Humanos ou o diretor de Recursos Humanos. Qual é a forma? É uma portaria, né? Qual é a finalidade? A proteção da maternidade, né? Qual é o motivo disso? Qual é o motivo disso? É o nascimento da criança, o nascimento de um bebê. E qual o objeto? É a própria licença maternidade. Não sei se vocês lembram desse exemplo que a gente deu numa Sim, aula, lembro. entendeu? Então, nesse caso aqui, qual é o competente? Ele já disse, é o chefe da pessoa. Qual é a forma? Provavelmente, né, você poderia dizer que foi uma portaria de suspensão, mas a gente pode entender que a forma aqui de construção desse ato foi o próprio processo administrativo. Qual é a finalidade? Né? É fazer com que se mantenha a probidade no serviço público, fazer qual é o, né, qual é a finalidade disso? É que mantém o serviço público, né? As pessoas sigam as regras. Então, é uma forma da própria finalidade da 8.112, né? A forma de regulamentar
né? Os servidores públicos têm que eles mantêm, né, o mínimo lá de ética, né? Ou probidade. Só faltou, não deu nenhum motivo de porquê foi o ato punitivo dele, assim, qual foi o motivo. E aí, qual é o motivo, né, desse ato administrativo? É o próprio processo administrativo que ensejou, mas ele não diz aqui o motivo, mas ensejou, poderia ter um vício de motivo. Mas qual é claramente, qual é o próprio objeto desse ato administrativo? Nesse exemplo que a gente deu lá nas aulas atrás, o próprio objeto é a própria licença. Aqui o objeto é a própria suspensão. Mas a suspensão está viciada porque você está dando uma suspensão maior do que está previsto em lei. Então está viciado a própria suspensão. Entendeu a situação aqui? Então, Sim. o próprio objeto, a própria suspensão, ela está nula. Porque você não pode suspender mais do que 90 dias. Vamos lá. No âmbito federal, a suspensão não poderá exceder 90 dias, assim sendo o conteúdo do ato, né, o próprio objeto do ato, né, de respeito à regra e tem vício no próprio objeto. Como eu falei, né, essas questões agora que estão indo aqui para o final, elas estão um pouco mais trabalhadas, um pouco mais trabalhadas. Questão 32. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, analista judiciário, área judiciária, 2017, com base na Lei 9784 de 99 e no entendimento da doutrina majoritária, julgue o próximo item acerca do ato e do processos administrativos. Quanto à discricionariedade dos atos administrativos, entende-se por oportunidade a avaliação do momento em que determinada providência deverá ser adotada. Correto, né? Oportunidade é você achar o melhor momento. Quando é que eu tenho oportunidade? Quando surge em determinado momento a situação que eu posso exercer aquele ato administrativo discricionário. Então, esse é o conceito, né, de oportunidade. Oportunidade tem a ver com o quê no ato administrativo? Com o momento. A oportunidade é o momento. Né? É o momento em que determinada providência deverá ser abordada. Então, na discricionalidade, você tem conveniência e oportunidade. A conveniência tem a ver com a contextualização, as situações, né, é conveniente, né? É conveniente, né, para fazer aquilo. Todas as outras situações estão adequadas, então é conveniente. E a oportunidade é o momento em que você vai atuar ou que você vai fazer aquele ato administrativo. Então, a contextualização de conveniência tem que sempre ligar ao tempo. Quando é conveniente fazer isso? Nesse momento. Né? Não, desculpa, quando é oportuno. Né? Quando é oportuno, nesse momento. Oportunidade é momento. Conveniência são todas as coisas ao redor que te levam a dizer não é conveniente, né? Fulano de tal tá assim, o outro tá assim, o órgão tá assim, temos o parecer, então tem todas as outras situações, né, que necessitam, em termos de conveniência, para fazer o ato administrativo. E por último, a oportunidade, o momento adequado. Deixa eu ver aqui qual o exemplo que ele traz aqui. Tá. Então, essa conveniência se refere às condições em que o ato será praticado. Segundo Diógenes Gasparini, há conveniência sempre que o ato interessa, ou seja, o interesse convém, conveniência e satisfaz ao interesse público. A oportunidade aqui, ó, diz respeito ao momento da prática do ato. Segundo o autor, a oportunidade quando o ato é praticado no momento adequado. Então, é que nem como é que a gente fala assim, no senso comum, a oportunidade surgiu, né, naquele momento. O cavalo passou, né? O cavalo passou, você tem que montar o cavalo. Então, no momento ali, você tem a oportunidade. Deixa eu botar aqui. Então, questão correta. Já estava aqui embaixo também, né? Essa aqui é um pouco maior. Né? Tem que ler. Vamos analisar de um por um. E depois a gente vê qual é que a gente marca. Não dá para nem para botar toda. Não dá, não, é muito grande. Não dá para botar. Vamos ver a letra A e B primeiro. Sebrasp, Tribunal Regional da Quinta Região, juiz federal substituto. É uma questão de juiz, então um pouco mais avançada. Quando é desculpa, quando é questão de procurador, juiz, então você vê que as questões são um pouco mais elaboradas, mas não, vamos dizer assim, não impossível de responder com a teoria que a gente fez, né? Só com um pouco mais de elaboração, vamos dizer assim, de conhecimento jurídico do que a gente aprendeu.
Vamos lá, para o STJ, não, acerca dos atos administrativos do Poder Regulamentar do Poder de Polícia, assinale a opção correta. Para o STJ, as balanças corporal oferecidas gratuitamente a clientes por farmácias são passíveis de fiscalização por Inmetro, a fim de preservar as relações de consumo, sendo, portanto, legítima a cobrança de taxa decorrente do poder de polícia no exercício da atividade de fiscalização. Como ele está botando aqui em relação ao poder de polícia e poder regulamentar, esse item aqui específico, ele é em relação ao poder de polícia. Mas não tem problema que a gente responder em ato administrativo, até porque a gente já fez uma aula sobre o poder de polícia. Pode ter essa questão do poder de polícia aqui. Qual é a problemática aqui dessa questão? Isso aqui é um pouco mais avançado e eu vou ter que explicar um pouco mais aqui. O que ocorre aqui? Essa palavrinha aqui, relações de consumo, nesse contextualização aqui, ela está errada. Porque, na verdade, assim, quando você coloca alguma coisa lá no seu estabelecimento que é para você, eventualmente, vamos dizer assim, como é que a gente poderia chamar assim, no senso comum? Tipo, atrair, disponibilizar ali gratuitamente, você não está tendo uma relação de consumo ainda com a pessoa. A relação de consumo é naquela situação onde você coloca no seu estabelecimento produtos, bens e serviços que você cobra por aquilo. Se você disponibilizar gratuitamente, tem divergência no STJ sobre o que é ou não relação de consumo. Então, nesse caso específico aqui de balança, o STJ, isso aqui é muito em concurso, né? Mas na área de poder de polícia. Não sei se a gente resolveu essa questão do poder de polícia. O STJ entende que não é uma relação de consumo, então, portanto, você não pode cobrar taxa em relação a isso. Não sei se vocês entenderam. Seria assim, você entrou na farmácia, tem aquela balançazinha ali, né, para você tomar o seu peso ali. Aí o Inmetro diz, não, essa balança aí, não que não tenha que estar ferida, mas essa balança aí, como você está, né, trabalhando aí, né, para as pessoas se pesarem e tal, então quero cobrar uma taxa das farmácias, né, quero receber dinheiro das farmácias, porque eu quero aferir se as balanças das farmácias estão corretas. O STJ falou que não, porque isso ainda não é uma relação de consumo. É diferente de um estabelecimento que usa a balança para pesar os produtos. Ou seja, isso faz parte, essa balança faz parte, né, para efetivar as relações de consumo. Então, para pesar os produtos, para pesar a farinha, para pesar o açúcar, para pesar, né, sei lá, um objeto lá, sei lá, uma farmácia de manipulação, aquela balança ali, ela faz parte da relação do consumo, porque é ela que vai aferir aquela venda. Agora, se você pensar que uma farmácia, uma balança está ali, a pessoa pode entrar ali na farmácia, por exemplo, às vezes a maioria das pessoas faz isso, entra na farmácia, se pesa e sai. Ela não é um consumidor da farmácia, não foi lá comprar remédio, né? Só usa aquilo ali porque tipo, disponibilizou ali. Essa aqui não é de ato administrativo, essa aqui é especificamente poder polícia, mas não sei se vocês entenderam a explicação de por que essa aqui eventualmente está errada, entendeu? E não é Sim. relação de consumo nesse caso. Que a pessoa pode ir na farmácia, se pesar e sair, não está consumindo nada. Vamos lá, situação hipotética. O servidor público efetivo, indicado para o cargo em comissão, foi exonerado ad nunto. Ad nunto é aquele servidor que você não precisa motivar, você não tem que dar o porquê você está exonerando ele. Só aquele de livre nomeação e exoneração. Sob a justificativa de haver cometido assédio moral no exercício da função. Posteriormente, a administração reconheceu a inexistência da prática do assédio, mas persistiu, ou seja, manteve a exoneração do servidor, por se tratar de ato administrativo discricionário. Assertiva. Nessa situação, o ato de exoneração é válido por não se aplicar a teoria dos motivos determinantes? Errado, né? Acho que Muito pelo contrário. acho que ele já pegou esse item e já botou em alguma questão para gente. Ao contrário. Ainda que você tenha alegado que você tenha cometido um crime, e lá na frente foi apurado, né, no inquérito que essa pessoa não cometeu crime, não, mas, né, tinha uma suspeita, sim, mas a suspeita foi errada, motivação é errada, você não precisava motivar, mas motivou, ainda assim vai aplicar a teoria dos motivos determinantes. Vinculou, né? Vinculou.
Então está errada, porque na verdade, nesse caso, não é válido, né, o ato de exoneração. Você vinculou. Isso aqui a gente já respondeu. Isso aqui é realmente sobre ato administrativo, né? Vamos lá. Conforme o STF não contém competência para substituir banca examinadora de concurso público para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, admitindo-se, no entanto, o controle de conteúdos das provas ante os limites expressos do edital. Essa daí é o seguinte, o que ocorre aqui? Você, eventualmente, teve uma situação que você, sei lá, foi reprovado, sei lá, sua nota foi ruim, né, por causa da avaliação da banca examinadora na questão. Você vai lá, isso aqui que está colocando é especificamente, eventualmente, uma questão discursiva, mas também se aplica à objetiva à conclusão disso. Você recorre ao judiciário, recorreu para a banca não, a sua nota é essa mesmo. Você recorre para o judiciário. O judiciário vai dizer para você o seguinte, olha, eu não posso analisar a resposta. Analisar e dizer, não, realmente você não tirou 4 na redação aqui, você tirou 5, tirou o mínimo que seja. O judiciário não pode fazer isso. Aí ele vai estar entrando no mérito. E o judiciário não analisa o mérito dos atos administrativos, né? O mérito é do gestor público. E nesse caso, a decisão da nota em si, ele não pode analisar. O que ele está dizendo aqui é o judiciário, né? Ele vai analisar o quê? Primeiro, os limites. Se a pessoa botou, olha, todo concurso, inclusive se você pegar o edital, ele vai dizer, olha, a regra de correção vai ser essa. Se ele seguiu a regra do edital. Qual é a regra do edital? Se cada erro de português eu vou tirar um ponto de você. Se você fugiu do tema, se você fez isso, essas são os regras. Além disso, que o judiciário pode analisar no concurso é se aquele assunto estava previsto no edital. Então, se foi cobrado um assunto que não está previsto no edital, que foge, e no caso da área jurídica, assuntos que têm divergência grande, né, na prova objetiva. Na prova objetiva, inclusive, tem resoluções do CNJ que diz, na prova objetiva, só pode colocar aqueles assuntos que são de jurisprudência classificada. Não pode colocar questões que a jurisprudência ainda está debatendo. Tem gente que diz isso, tem gente que diz aquilo. Na jurisprudência, na doutrina até pode colocar, mas desde que você cite a doutrina, não pode botar aleatório, que nem a gente viu uma questão aqui que colocou, mas pô, tem uma doutrina que diz isso, a doutrina que diz isso, e não especificou qual doutrina você está cobrando, também é passível de anulação pelo Poder Judiciário. Agora, o Poder Judiciário não analisa o mérito, não analisa, cara, o cara seguiu todo o roteiro aqui do que ele se propôs a dizer, né, qual é a metodologia de correção. O assunto está previsto no edital. O cara deu 5, você fez recurso, o cara manteve a nota 5, a nota 4, não sei, só estou dando um exemplo aqui. O que o Poder Judiciário pode fazer? Você não está conseguindo mostrar que houve uma ilegalidade na correção. Você não está conseguindo mostrar que está fora do conteúdo programático. Então é isso. O Poder Judiciário faz isso. Então essa questão, a priori, está correta. Esse item aqui, ó. Conforme o STF, o Poder Judiciário não detém competência para substituir a banca examinadora, e não substitui, do concurso público, para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, admitindo-se, no entanto, o controle de conteúdo das provas ante os limites expressos do edital. Então é isso, o Poder Judiciário não pode, né, adentrar no mérito das questões. Vamos ver a próxima aqui. Por enquanto, essa aqui, as relações de consumo, essa aqui a gente já tinha respondido, por enquanto é essa aqui. Vamos ver aqui, a homologação é um ato administrativo unilateral, vinculado ao exame de legalidade e conveniência pela autoridade homologante, sendo o ato a ser homologado passível de alteração, em virtude do princípio da hierarquia presente no exercício da atividade administrativa. O erro aqui dessa questão. Quando você faz uma homologação, você, na verdade, você está validando uma decisão que foi tomada. Você homologa aquilo que já foi decidido. O
o ato administrativo mais assim comum nessa homologação são os atos administrativos de homologação de concurso público. Imagina você homologar um concurso público, saiu o resultado final. Ok. Daí não começa a correr o prazo de validade do concurso público, que constitucionalmente é 2 anos, prorrogável por mais 2. Ainda não começa, começa a correr da homologação do concurso. A gente chama esse termo, homologação do concurso. Resultado final ainda não finalizou o concurso, tem que homologar. Às vezes, antes de homologar, tem curso de formação e depois tem a homologação do concurso. Imagine que isso que ele colocou aqui ocorresse da seguinte forma: sai o resultado final do concurso, período de recursos, todo mundo recorreu, chegou lá a resposta dos recursos, ok, finalizou, estabilizou ali o que é, o que não é, quem está na classificação tal, quem não está. Na hora de homologar e eu alterar o resultado final, faz sentido isso, o ato administrativo? Na hora que eu vou homologar o resultado final, eu mudo a classificação das pessoas? Ou seja, esse trecho aqui da homologação está errado. Homologar um ato e não pode estar mais passível de alteração. Depois que homologou, Edvan, eu posso, né, alterar, até pode alterar o ato, mas vai ter que fazer uma nova homologação do ato administrativo. Isso também em concurso público ocorre. Então, às vezes a pessoa entra na justiça, porque ela saiu da lista por algum outro motivo, é raro formalmente, ela entra na justiça, ou às vezes foi um erro formal, pode entrar até administrativamente, e a administração pública faz uma nova homologação. Aquela homologação ela não mexe, ela faz uma nova homologação, começa a correr um novo prazo para concurso. Às vezes tem concurso que tem 2 homologações. Um resultado final, aí por algum motivo alguém entrou na justiça, mandado de segurança, alguma coisa, aí faz uma outra homologação, né, incluindo aquela pessoa. Mas você, no ato de homologar uma decisão administrativa, você não pode alterar ela. Você está ali só para carimbar, dizendo, a partir de agora, o resultado final é esse. Não vou mais alterar. Vai seguir essa classificação aqui para nomeação. Então, o erro da letra D é justamente aqui há possibilidade de alteração. Vamos para a última aqui. Então, por enquanto, ainda está C ainda, novamente. Letra E. Situação hipotética. A lei ordinária instituiu a criação de uma autarquia federal vinculada ao Ministério X, com o objetivo de atuar na fiscalização e no fomento de determinado setor. Ok, por aí, até agora não tem nada. Publicada a referida lei, o ministro expediu o decreto estabelecendo a estrutura organizacional e o funcionamento administrativo da nova hierarquia. Ok, por enquanto até aí. Assertiva. Esse caso ilustra a constitucionalidade do decreto regulamentar por delegação do Sim. presidente da República. Não havendo alteração, aumento de despesas, né? Ele pode trabalhar com a organização. Tá, mas isso é isso aí que você falou, mas se lembra qual é o nome que a gente dá para esse decreto? Decreto autônomo. E o que está escrito aí? Regulamentar, verdade. Tá errado, entendeu? Essa questão aqui é bem pegadinha, né? Tipo assim, isso aqui tudo está correto. Uma única coisa que está errada é a palavra regulamentar. Esse é um Verdade. decreto autônomo. Decreto autônomo é para você fazer a estrutura, né, a forma de funcionamento dos órgãos ou extinguir cargos quando vagos. Não o regulamentar. Entendeu? Então, é só um detalhezinho. O que você falou está correto, o que está na questão, no item está correto. Só que o nome desse decreto é outro, não é esse. Ou seja, é uma questão difícil em alguns aspectos, em outras ela cobrou uma coisa, tipo, bem pegadinha, né? Fácil não, pegadinha, né? Uma pegadinha bem... Fácil o casca de assunto, entre banana, né? aspas. Não, na hora que você já leu tanta coisa difícil, cara, o cara não está cobrando só o nome do negócio aqui, né, para mim. Está cobrando conceituação do STF, do STJ, para mim. Então, a questão correta é a letra C, por enquanto. Vamos ler os comentários. O que a gente botou aqui na letra A? Letra A, relações de consumo não é. Isso aqui não pode exercer poder de polícia, porque não é relação de consumos. Questão mesclou os conteúdos de poderes administrativos, atos administrativos em espécie e limites do controle judicial. Vamos lá. Letra A está incorreta, pois a jurisprudência
é justamente no sentido contrário, de que as balanças de pesagem corporal nas farmácias estão isentas da fiscalização do Inmetro. A orientação desta Corte firmou-se no sentido de que a taxa de serviços metrológicos, decorrente do poder de polícia do Inmetro em fiscalizar a regularidade das balanças, artigo 11 da Lei 9.933 de 99, visa preservar precipuamente as relações de consumo, sendo imprescindível, portanto, verificar se o complemento objeto da aferição é essencial ou não à atividade mercantil. Se fosse uma balança de farmácia de manipulação, aí sim, poderia, né? Mas isso aí que é uma de pesagem normal que ele colocou, desempenhada pela empresa para a clientela, é diferente. No caso concreto, o Tribunal de Origem consignou que as balanças de pesagem corporal oferecidas como cortesia pelas farmácias, justamente porque não integram a atividade econômica respectiva, não possuindo a sua exploração de caráter comercial, não se sujeita à fiscalização do IPEM, Inmetro. Logo, não há que se falar em aferição periódica do Inmetro e menos ainda a possibilidade de atuação de eventual irregularidade da balança. Então, é aquilo que eu expliquei, né? Não faz parte da relação de consumo. Aqui só fazendo uma verticalização. Mas e no caso do cara oferecer de graça estacionamento num posto, no supermercado, num shopping? Aí é relação de consumo. Que a pessoa só foi para ali porque é mais fácil estacionar, colocar os produtos. E aí, inclusive, na relação de consumo e responsabilidade do posto, né? Responsabilidade do posto, estou falando posto, responsabilidade do supermercado. Então, alguns mercados dizem, não, eu ofereço de graça, não posso me responsabilizar se roubar o carro da pessoa. Negativo. STJ diz negativo. A pessoa só foi ali porque ficava melhor para ela estacionar, né? Então, alguns, com essa decisão, passaram a cobrar os estacionamentos. Outros deixaram do jeito que está. Né? E também pouca gente sabe isso. O cara é assaltado ali, dependendo do estacionamento. Às vezes, o estacionamento parece mais rua do que estacionamento. Então, a pessoa acha que não é responsabilidade do supermercado, mas na verdade é. E ele cabe ressarcir se assaltaram ali, roubaram, né? Ou furtaram, aliás, depende da situação, mas não, em geral não são furtos. Letra B, o que que a gente colocou de errado? A gente botou de errado teoria dos motivos determinantes. Já tinha respondido, aplica-se, né? Está incorreto, havendo motivação, mesmo em atos que não o exijam, poderá se aplicar a teoria de motivo determinante. O ato a ser declarado. A letra C, como a gente viu, né, é o correto para entendimento de concurso público. A banca não pode dar a nota para. Aliás, o Poder Judiciário não pode trocar, se trocar pela banca. Letra C está incorreta. A STF firmou tese de que não compete ao Poder Judiciário no controle da legalidade substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a eles atribuídas. Letra D, que a gente colocou, homologação, alterar a homologação, o ato. Está incorreto, o ato de homologação é mesmo unilateral vinculado. No entanto, é por meio dele que a administração reconhece a legalidade de um outro ato que foi praticado. A homologação não se presta a alterar ato homologado, né? O ato a ser homologado apenas a ratificar ou não seu conteúdo. A letra E que a gente colocou, decreto regulamentar. É decreto autônomo aí. Está incorreta, pois a expedição de decreto regulamentar é atribuição indelegável, relembrando as principais diferenças entre decretos regulamentares e autônomos. Ele pegou, na verdade, em outra coisa, né? Que o regulamentar é indelegável ainda. Vamos lá, decreto regulamentar. O objetivo, permitir a execução da lei, regulamentar disposições legais. Ato normativo secundário, competência indelegável. Decreto autônomo, o objetivo é organizar, que foi o caso desse, a administração, extinguir o cargo das funções. Não requer a edição de lei. Ato normativo primário, competência delegável. Então, era um decreto autônomo, ele não regulamentar. Então, ficou a letra C mesmo. Deixa eu marcar aqui rapidamente. Vamos tentar acelerar aí. Ainda está na quarta e já deu a meia horinha aqui. A gente já fez 5 questões. Vamos lá. Questão 34. Sebrasp, Defensoria Pública do Estado do Acre, Defensor Público 2017. Trata-se de ato administrativo complexo que somente se aperfeiçoa com o exame de sua legalidade e consequente registro no Tribunal de Contas competente. Opa, está faltando de ler de cima, a parte de cima. Vamos lá. Acerca do ato de concessão de aposentadoria. Aí sim dá para entender o que ele perguntou. Trata-se de ato administrativo complexo, que somente se aperfeiçoa com o exame de sua legalidade e consequente registro no Tribunal de Contas da União. Lembrando, né, que
ato administrativo complexo é um ato, né, um órgão, mais um ato de outro órgão que é igual um ato administrativo. Você lembra? Isso É o aqui é X, o né? X. Tem dois órgãos diferentes. Então, o ato administrativo de concessão da aposentadoria é justamente isso. Você tem um ato administrativo que concede do órgão do servidor e depois vem o Tribunal de Contas faz um outro ato registrando para gerar efetividade da aposentadoria. Não sei se vocês lembram. Então, correto, né? O item está correto, pois a concessão de aposentadoria é considerada ato completo. Seu ciclo de formação exige manifestação de vontade de dois órgãos. O órgão A, que concedeu a aposentadoria ao servidor, mais o respectivo Tribunal de Contas, que faz o registro. A contagem do prazo agora também é a partir da entrada, né, do registro No do Tribunal de órgão, né, Contas. no No Tribunal de tribunal. Não Contas. precisa que eles avaliem. Antes era da avaliação. Vamos E lá. tem a questão também do direito adquirido após 5 anos de forma tácita, né, também. Sim. É justamente por causa disso, que antigamente, em 5 anos, começava a correr a avaliação do tribunal. Hoje é da entrada no tribunal. SEBASP, Tribunal Regional da 7ª Região, Ceará. A administração pública pode executar diretamente seus atos administrativos, até mesmo pelo uso da força, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Essa prerrogativa corresponde a não precisou do Judiciário, não Autoexecutoriedade. autoexecutoriedade. Não precisou do Judiciário é o que? Autoexecutoriedade. Ele botou essa palavra, não precisou do Judiciário, autoexecutoriedade. Trata-se dos efeitos da autoexecutoriedade dos atos administrativos por meio do qual a administração consegue executar diretamente seus atos sem depender de anuência prévia do judiciário. Deixa eu ver se dá para a gente responder dentro dos 30 minutos. Acho que dá. Dá 30, 40, dá. Fazer as 10 questões. Vamos lá. Essa aqui. Sebrasp, já foi essa? Já. Sebrasp, TRT da 7ª Região do Ceará. A respeito dos atributos do ato administrativo, assinale a opção correta. Quem lembra dos atributos do ato administrativo? P, I, T, A. PITA. Presunção de legitimidade, veracidade, ou veracidade, legitimidade, imperatividade, tipicidade e autoexecutoriedade. Vamos lá. A tipicidade não impede que a administração pratique ato dotado de imperatividade e autoexecutoriedade. Não tem nada errado aqui. Não entendi aqui, mas vamos manter aqui, certo? Não entendi nada aqui, mas sim, o fato de tipicidade, assim, o que é tipicidade? Tipicidade é portaria, resolução, não sei, Tipo, entendeu? Não sei se agora eu fiquei em dúvida aqui, mas tudo bem, assim. acho, acho que tá Tipicidade certo. não impede que a administração pratique um ato dotado de imperatividade e autoridade. Por enquanto, correto, mas vamos ler as outras. Mas Se nem der, todo, se nem der, todo, lembra que nem todo ato administrativo ele tem hiperatividade. Uhum, entendi. Então pode É, ser que esteja errado por isso. Não impediria, entendeu? Na minha opinião, pode sim. ser que sim. É, De início eu estava achando que estava certo, depois eu é, mudei de opinião. nem todo ato ele tem imperatividade e autoexecutoriedade, ok. Mas a tipicidade impede? Não sei. Vamos deixar essa aqui por enquanto suspensa. Fiquei em dúvida aqui. Se tiver outra, a gente tenta interpretar aqui. Porque, assim, tem casos em que realmente a tipicidade faz com que você não tenha imperatividade, não? Só estou dando exemplo. Por exemplo, uma licença, né? Se o cara colocou no documento que aquilo ali é uma licença, você não tem autoexecutoriedade, porque é um tipo de ato, não? É um modelo daquele ato. Se ele colocou o termo ali, autorização, você não vai ter outra situação em que você vai usar imperatividade nisso, né? Então, pode ser nesse sentido, aí estaria errado, que aí realmente impede. Entendeu o que eu estou falando? Porque existem os tipos de ato administrativo. Eu Sim. estava pensando na forma dos atos administrativos. A forma dele, né? A forma dele, tipo, não impediria nada. Mas pensando no conteúdo versus forma. Se o conteúdo do ato vai ser uma autorização, vai ser uma licença, não tem como você ter imperatividade. E o conteúdo barra a forma específica também é tipicidade.
Quando eu falo conteúdo barra forma, não é o conteúdo objeto, é o conteúdo da forma, entendeu? Quando eu falo que a forma daquele ato vai ser uma licença, vai ter uma forma, um modelo formal, mas quando eu digo que é uma forma de licença, já tem também um conteúdo de licença. Aí você não vai ter imperatividade. É um licenciamento. Você não vai impor para a pessoa o licenciamento, a pessoa que requer para você. Vamos lá. Presunção de veracidade importa necessariamente a inversão do ônus da prova? Não. Não, né? Acho que não é necessariamente a inversão do ônus da prova. A própria administração pública, ela pode, se ela quiser, ela mesmo anular o ato dela, você não precisa, entendeu? Não precisa você mesmo, né? Então, por enquanto, essa é um pouquinho mais difícil na lista, mas aqui, não é necessariamente. Essa palavra aqui não é necessariamente versão do ônus da prova. A imperatividade está presente em todo. Essa aqui já Não. era. Acabamos de ver lá. Essa aqui é a mais fácil, né? Essa aqui ele deu. Vamos lá, letra D. A intervenção judicial provocada por terceiro, prejudicado por ato administrativo, é exceção ao princípio da autoexecutoriedade? Essa aqui está correta também. Então, assim, quando eu provoco, né, eu sou o terceiro. Se eu provoco o judiciário porque eu fui prejudicado, é uma exceção da autoexecutoriedade. Por quê? Qual é o correto? É eu cumprir o ato administrativo, porque ele tem presunção de legitimidade e veracidade. Entendeu? Não é o correto na verdade, ir ao Poder Judiciário para cumprir, ou a administração pública ir ao Judiciário para que eu cumpra. Isso é uma exceção, né? Quando a administração pública precisa ir ao Judiciário para dar o cumprimento, aí já é uma exceção da autoexecutoriedade, não precisava disso. Na verdade, quando ela vai, na verdade, ela está te utilizando da exigibilidade, né? E aí, a Maria Silva Zanella de Pietra, ela divide a autoexecutoriedade em duas, nessa exceção. Uma é a própria executoriedade, outra é na exigibilidade. Exigibilidade pode ser você exigir de forma indireta ou de forma direta pelo judiciário, né? Enfim, agora essa ficou... Então, assim, Eu ainda iria entre de A D e A. nessa. Eu ficaria na dúvida na prova entre D e A. Tendo em vista, lembrando que você mesmo falou, nem todo ato administrativo tem imperatividade e executoriedade. Na hora que eu tipifico um ato que ele vai ser assim, eu peço que ele tenha imperatividade em algumas situações. Não sei se você entendeu. Ou Sim. seja, se a tipicidade daquele ato ele for uma autorização, uma licença, é impossível ele ter imperatividade. Entendeu? Porque, na verdade, se é uma licença, eu cumpri os requisitos. Eu posso ou não, né? Eu posso ou não pedir aquela licença. Em nenhum momento a administração pública vai me impor que eu tenha aquela licença, porque é um direito meu, não é um dever, é um direito. Posso ir lá ou não pedir. Não vai ter imperatividade. Vamos lá. Vamos ver o que é, mas eu ficaria mais para a letra D agora. Letra A foi dada como incorreta. A tipicidade consiste na prática de atos previamente tipificados em lei. Correto, tem. Nesse sentido, consoante leciona Maria Silvana de Peta, a executoriedade decorre da previsão legal. Portanto, a mesma lei que nomina e tipifica um ato administrativo poderia lhe conferir conferir ou não a executoriedade. Assim, podemos perceber que a imperatividade e executoriedade de um ato decorre do tipo previsto em lei. Ah, tá, entendi. Então, a explicação que ela está dando aqui é o seguinte, é que a imperatividade e a executoriedade ela tem que estar prevista em lei. A lei tem que dizer que aquele ato é executório, né? Tem autoexecutoriedade. Aquele ato tem tipicidade. Então, ele está dizendo que quando ele fala tipicidade, esse termo aqui que ele usou, não é no sentido do conceito que a gente colocou, mas no sentido assim, a lei, entendeu? A lei, entendeu? Quando a gente está falando tipicidade, a gente sabe que tem a ver com lei. Mas aqui a gente falou tipicidade no sentido de daquele ato estar previsto em lei com uma forma específica, entendeu? Mas ele está dizendo assim, a lei pode impedir isso aqui? Pode, porque quando a lei coloca que esse ato não vai ser auto-executário ou não vai ser, né, imperativo, a própria lei pode fazer isso. Correto. Quer dizer, errado, né? Está correto, mas está errado porque ele disse que não pode, entendeu? A lei pode impedir a imperatividade.
Então, lei é tipicidade no sinônimo de lei que ela colocou aqui nessa questão, a banca, né? Vamos lá, a letra B, essa aqui já viu que está errado, está incorreto, em razão de necessariamente. É possível que a própria administração reveja seus atos na situação não há que se falar em inversão do ônus da prova. Letra C, a gente colocou que todo ato administrativo não é obrigatório ser imperativo. Está incorreta, pois a imperatividade não estará presente em todos os atos administrativos. Existem atos que dependem de interesse do particular, como é o caso de uma certidão expedida por repartição pública. Exemplo, o ato ou autorização de uso de bem público, exemplo, um ato negocial. Relembrando, os atributos, somente alguns. Então, por exemplo, nem todo ato vai ter esses dois aqui, que é o quê? O I e o A. Imperatividade e autosseguridade. Agora, todos têm que ter o quê? Presunção de legitimidade, veracidade e tipicidade. Tem que estar previsto em lei. Aqui, tipicidade, a gente confundiu. Eu, confundi. Previsto em lei. E a letra D está correta, que é aquela. Provocada por terceiro é uma exceção, né? Está correta. Como você sabe, a autoexecutoriedade é o atributo dos atos administrativos que permite à administração conferir efeitos às suas decisões, independentemente do Poder Judiciário. Nesse sentido, se houver provocação e intervenção judiciária, terá havido uma exceção à autoexecutoriedade. Questão 37, do Tribunal Regional da 7ª Região de Novo Ceará, 2017. A anulação de um ato administrativo, seja pela própria administração pública, seja pelo Poder Judiciário, dá-se por motivos de legitimidade e... Lembra? Espera aí, anulação de um ato administrativo, seja pela própria administração. É a legitimidade, hein? Esse aqui Legal. é revogação. Eu anulo por questões de legitimidade e legalidade. Eu anulação. Ele pediu um ato anulação. Tem até o efeito ex-tunc, né? Ex-tunc. Agora, eu revogo por interesse de conveniência e oportunidade. Entendeu? Só você lembrar dessa frase. A revogação... Anula-se ato ilegal. Pronto. O demais... É interesse de conveniência e oportunidade. Então, é só lembrar dessa... Como sabemos, a anulação recai sobre atos inválidos, ilegais ou ilegítimos. A revogação, a seu turno, recai sobre atos válidos por motivos de conveniência e oportunidade. Questão 38, Sebasp, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Análise de Gestão 2017. O ato administrativo deve ser avaliado pelo seu conteúdo, não devendo ser invalidado por desobediência de requisitos de formas. É errado, né? Você pode invalidar um ato administrativo por não ter tido a forma adequada. Aí tu vai dizer, não, mas não pode ser convalidado? Pode, mas a convalidação é reverter a anulação, mas ele vai ser invalidado pela forma, né? Ele é invalidado pela forma, não posso convalidar. Mas tem alguns casos, e aí a lei fala isso, a lei 9784 fala o seguinte, aquela forma que ela é essencial para o ato administrativo, nem convalidar você pode. Como assim? Por exemplo, tem alguns atos administrativos, por exemplo, quando você vai fazer a troca de propriedade de um carro, de um imóvel, você tem que ter um ato administrativo específico. Lá no tabelião é uma escritura pública. No carro do carro, você transferir aquele documento lá chamado CRLV. Se você não fez isso, você vai convalidar a venda? Não, você tem que fazer. A venda não é válida ainda. Ou seja, a lei tornou essa forma de ato essencial para o ato. Então, não tem como você convalidar. Só vai efetivar quando você fizer esse ato. Então, tem alguns atos que não tem jeito, né? Se a forma for prevista em lei, né, específica e prevista em lei, e for essencial, você não tem como convalidar. Você vai ter que fazer esse ato para efetivar a forma. Então, está errado isso aqui, né? Não devendo ser invalidado por desobediência, ele pode, em alguns casos, pode ser convalidado, em outros casos, jamais vai ser convalidado, por causa da forma do ato. Comentário. A assertiva está incorreta, pois a forma também alimenta o requisito de validade do ato administrativo. Caso exista requisito de forma essencial também da validade do ato, sua inobservância gerará nulidade daquele ato.
Lembrando, se a forma não for específica, né, não for essencial, você pode, inclusive, não é que ele não é nulo, ele é nulo, mas você pode convalidar. Mas em alguns casos, nem convalidação ele ocorre. Questão 39, SEBRASP, Tribunal de Contas de Pernambuco, analista de controle externo, 2017. Com relação aos agentes públicos, atos administrativos, poderes da administração pública, responsabilidade civil e jurídica. Caso se verificasse promoção indevida de servidor do Tribunal de Contas de Pernambuco, o ato administrativo pertinente deveria ser anulado e o servidor teria de restituir os valores percebidos. Essa aqui é simples, mas merece uma explicação complicada. Vamos lá. Quando você faz um ato administrativo, você automaticamente, em alguns casos, gera direitos para as pessoas, né? Para o administrado, para o servidor público. E aí tem duas situações. Existe aquele servidor que está de boa fé e o servidor que está de má fé. São interpretações distintas. O servidor que está de boa fé pressupõe-se o quê? Cara, você errou aí, me promoveu, me deu uma gratificação, eu recebi, achei que estava correto, e aí? Gastei o dinheiro, eu vou pedir para o servidor devolver? Qual é, assim, em termos do bom senso da segurança jurídica também, né? Conceito de segurança jurídica. Não faz sentido eu cobrar da pessoa, o erro foi meu. Agora, o servidor de má fé. O que é o servidor de má fé? O servidor que tinha conluio com a pessoa que deu aquela gratificação, que deu aquele aumento, sabia que aquilo não estava previsto, mas mandou implantar no contra-cheque. Aí eu tenho que mandar essa pessoa devolver. Ele sabia que aquela gratificação estava errada. Fazer uma verticalização aqui, um entendimento ainda mais recente agora de julgados. Mesmo estando de boa fé, mas aí eu vou ter que comprovar no processo, mas era nítido que havia um erro, aí você pedir para a pessoa devolver. Como assim? Eu estou lá, recebo lá meu salário, teve um aumento ali, sei lá, 5%. Dá um exemplo aí, recebia R$ 1.000, do nada passei a receber R$ 1.050, 1.070, ok? Recebia R$ 1.000, só estou dando exemplo aleatório, né? Não sei se tem, é menos do salário mínimo, R$ 1.000, não faz sentido, mas só para matematicamente você entender o que daria para a pessoa perceber que mesmo que elas estão de boa fé, está errado o negócio. Recebo R$ 1.000, e daí a partir daí começo a receber R$ 10.000 no meu contra-cheque. E eu vou ficar calado? Não vou lá no RH perguntar, cara, vou receber R$ 1.000, passou a vir 10.000, aí está claro, né, pela discrepância que o servidor, mesmo não tendo sido ele quem foi em conluio lá com o servidor que implantou isso, tem um erro material grande e de fácil percepção. Nesse caso, também o servidor teria que devolver. Isso é o entendimento do STJ e do STF, aí teria que devolver. Mas nesse caso aqui, como ele não especificou nada, ele só falou assim, ó, teve um ato administrativo errado, promoveu o cara, e agora vou ter que anular o ato. O servidor tem que restituir os valores? Não. Né? Porque ele achou que foi promovido no momento adequado, né? No serviço público ocorre muito isso. Era para promover o cara em setembro, mas na verdade promoveu em março. Tem 2 meses aqui que é promovido no serviço público, no caso da minha carreira. É em março ou em setembro. E aí, sem querer, em vez de... Esse cara era para ser em setembro, na verdade ele foi promovido erradamente em março, né? Foi antes, 6 meses antes. E vai devolver os valores? Pô, estava esperando setembro, de repente alguém desistiu, foi exonerado, se aposentou, morreu, eu entrei na lista de promoção e fui primeiro, entendeu? Foi erro. Você era o primeiro da lista para que em setembro, sem querer, incluímos você nessa. Eu vou devolver o dinheiro? Já gastei, não sei. Entendeu? Aí é verba alimentícia, não cabe. Então, essa questão está errada. O servidor terá que restituir? Não. A questão está incorreta. Caso a promoção se mostrasse indevida, o respectivo ato deveria sim ser anulado. No entanto, presumindo que se tratava de servidor de boa-fé, este não teria que restituir os valores percebidos a mais. Este é o teor da súmula 249 do TCU. É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas de boa-fé por servidores ativos e inativos e pensionistas em virtude de erro excusável, ou seja, excusável. Que é o quê? O que é esse erro excusável? É isso que eu acabei de explicar. Cara, eu ia ser promovido em setembro, achei que foi agora.
O aumento, tipo, 10%, ok, 5%, está normal. Todo ano eu recebo um aumento, não percebi. De interpretação por lei por parte do órgão ou entidade, ou por parte da autoridade legalmente investida em função de orientação ou supervisão, à vista de presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas. Isso aqui também, por isso que não devolve, porque é caráter alimentar das parcelas salariais. No mesmo sentido, é a jurisprudência do STJ de que é incabível a devolução erária de valores recebidos pelo servidor nos casos de equívoco ou má aplicação da lei, pela administração ou ainda por erro administrativo operacional, o que evidencia a boa-fé do servidor. Mas, de novo, isso aqui já tem uma jurisprudência nova, que esse erro operacional, o erro de aplicação da lei, se for muito gritante, né? Desculpa, no erro operacional, o erro operacional for muito gritante, o servidor, mesmo não tendo influenciado em nada, ele não está mais de boa fé. Erro gritante é o cara digitou em vez de 1.000, digitou 10.000. Tá claro que tem um erro operacional gritante, né? Não é excusável, é inexcusável que está errado. Então, para esse caso específico está errado, mas como eu falei, em alguns casos o servidor vai ter que devolver, quando for claramente, até por uma questão de bom senso, né? Sebrae, Tribunal de Contas de Pernambuco, analista de gestão 2017. A expressão ato administrativo, por incluir não só os atos praticados no exercício da função administrativa, mas também os atos de direito privados praticados pelo poder público, tem sentido mais amplo do que a expressão atos da administração. Inverteu aqui, que é a questão de a lista de gestão. Ele inverteu aqui, né? Na verdade, que a expressão atos de administração, atos da administração, não administrativo, pode incluir não só os atos praticados no exercício da função, mas também os atos praticados em direitos privados pelo poder público. Tem sentido mais amplo do que o ato administrativo. O ato administrativo é só aquele ato na função administrativa, né? Com aqueles requisitos, com aquelas atribuições, né? Que o ato administrativo tem. Tem os requisitos de formação, o FIFOMOB, ele tem aquelas, né, atribuições que ele pode ter, né, de hiperatividade, essas coisas. Esse é um ato administrativo. Agora, o ato do contratar, de alugar, não é um ato administrativo, é um ato de gestão. Entendeu? Então, o ato da administração aqui é um ato que pode ter atos de gestão e atos administrativos. Agora, o ato administrativo, ele é o ato administrativo, ele é menor. Os atos da administração é um gênero, na qual você tem uma espécie de ato de gestão e ato administrativo, entendeu? Aqui ele inverteu a frase. A assertiva está incorreta. A questão estaria correta se trocasse uma expressão ato administrativo por atos da administração. Os atos administrativos é a espécie do gênero atos da administração. São sempre praticados em regime de direito público. Então, inverteu aqui. Então, acabamos aqui às 10. Vamos parar aqui, interromper